Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de cálculo, né? Eu já fiz um primeiro encontro com vocês, né, de forma síncrona, e lá eu dei as orientações, né, necessárias para a gente começar. E aqui eu vou, como eu falei, né, eu vou gravar vídeos, vocês vão assistindo, vão postando as dúvidas, e assim a gente dá sequência no curso, tá bom? Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre a noção intuitiva de limite, né? Vou falar um pouquinho da situação gráfica também, né? De limite de função, para vocês observarem, para vocês terem em mente a ideia de o que vem a ser um limite de função, tá? Esse conceito é importante, que ele vai servir também para derivação, né? E na matemática também, né? Isso daí, o conceito de limite vai bem além do que a gente pode imaginar aqui. Bom, vamos pensar o seguinte aqui. Eu estou aqui de posse do livro de vocês, aqui ficou ao contrário, né? Quando eu mostro, ficou ao contrário. Esse livro que eu indiquei, né? Lá naquele primeiro encontro. Então, no nosso guia, esse aqui, ó, no nosso guia de estudos remotos, eu ainda estou completando, né? E eu vou colocar ali os textos e as sessões do livro, né? Do livro texto indicado. E os exercícios, conforme for passando, eu vou indicar nos vídeos, tá bom? Então, vocês assistam os vídeos e aí, no final do vídeo, eu coloco, ou pelo meio, né? Não sei de que maneira a gente vai conduzir, né? Porque os vídeos são bem de improviso, não é nada profissional, mas enfim, no final a gente vai colocar aí os exercícios que vocês devem fazer, tá? Para fixar os conceitos, tá bom? Então vamos começar. Deixa eu passar aqui para o note para eu poder escrever com vocês. Vamos lá. Vamos para começar aí uma primeira ideia do que vem a ser limite. Imagina, existe uma temática, claro, limite de sequência, limite de série, mas a gente não vai entrar aqui nesse mérito, tá? Eu só vou apresentar aí uma sequência e só para vocês terem realmente a ideia do que vem a ser um limite, tá bom? Então vamos pensar assim. Eu tenho essas sequências aqui. Tá no vermelho. Peraí, deixa eu trocar aqui a caneta. Então, eu vou escrever essas sequências aqui. Por exemplo, a primeira sequência, tá? Eu tenho lá um padrão que é assim, ó. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, né? E assim sucessivamente. De qual valor vocês acham que isso vai se aproximar? Lá para frente vai ter 1/1000, né? Em algum momento, e isso vai indefinidamente. Então, essa sequência aqui, ela está se aproximando do zero. Esses números, né, 1/1000, 1/10.000 e assim sucessivamente, esses números vão ficando cada vez mais próximos de zero, mas nunca são zero, tá? Nenhum número desse aí, né, 1/n, nenhum número 1/n é zero. Mas 1/n se aproxima de zero, ele tende a zero, tá? Por maior que seja o n, isso nunca é zero certinho, tá? Então, o limite dá essa ideia. O limite é o zero, embora a gente nunca chegue no zero, propriamente dito, tá? Mas o limite é o zero. Bem, posso dar mais uma outra sequência aqui, por exemplo, ó, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, assim por diante, tá? Do tipo n/n mais 1, tá? Então, essa sequência, né, números assim, eles vão se aproximando cada vez mais de 1. Por que que a gente tem essa ideia? Pelo seguinte, se eu pego lá, por exemplo, né, 1000/1001, a diferença de 1000 para 1001 é tão pequena que na hora que eu divido um pelo outro, tá? Eu vou ficar bem mais próximo do 1, né? Bem mais próximo do 1. Realmente, né, no limite, né,
quando o n está indo para mais infinito, né, quando o n está crescendo indefinidamente, o numerador vai se aproximar cada vez mais do denominador. A diferença entre eles, relativamente, vai ficando cada vez menor. Então, essa divisão tende a se aproximar de 1. Tá? Outra sequência aqui que eu posso imaginar seria uma sequência assim, por exemplo, 1, 1/2, 2, 1/3, 3, 1/4, 4, 1/5, tá? E assim sucessivamente. Não dá nem para especificar uma fórmula, só se a gente colocar 2 critérios, certo? Para índice par e índice ímpar. Mas não é aqui o caso, porque eu não estou trabalhando com vocês limite de sequência, tá bom? Mas então, olha só, se eu considerar esses pontos aqui, 1, 2, 3, 4, isso é uma outra sequência, 1, 2, 3, 4, essa sequência vai para o infinito, positivo, né? Ela vai para mais infinito. Então, ela não se aproxima de algum valor, ela vai embora. E a outra sequência, que é essa aqui, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, que está intercalada aí, a gente já tinha visto no item A, que vai para 0. Né? Então, essa sequência aí, a gente diz que ela diverge. Isso aqui vai para mais infinito. Tem uma parte dela que vai para perto do 0 e outra que vai para mais infinito. Então, não existe um limite. Eu não posso dizer que essa sequência de números se aproxima de um determinado valor. Não se aproxima de valor nenhum, tá bom? Então, ela vai para mais infinito. Aí, nesse caso aqui, a gente diz que a sequência diverge. Tá? Para limite de função, a gente não usa muito essa palavra diverge. Tá? No caso de limite de função, a gente fala vai para mais infinito, ou não tem limite, não existe limite. Então, mas essa coisa de diverge a gente usa mais para sequência e série, tá bom? Mas o nosso foco aqui é limite de função. Bom, então já que é assim, agora que a gente já tem aí uma noção intuitiva de que valores podem se aproximar de um determinado número ou não, né? Ou podem crescer infinitamente, vamos pegar exemplo de algumas funções aqui. Por exemplo, ó, se eu pego uma função assim, repara, aqui agora na nossa aula, né? Eu não estou assim colocando a coisa muito organizadinha, não, porque o organizadinho está no livro. E é interessante que vocês leiam o livro, tá? Vocês peguem o livro, leiam, para vocês irem se acostumando com a linguagem. Era comum no ensino médio, né? O professor apresentava a aula lá, tal, mesmo que você tivesse um livro-texto, um livro didático oferecido, né? Você só abria praticamente o livro na página de exercícios. Não era comum. Eu sei, porque eu já fiz ensino médio também há um bom tempo, não quero nem dizer quanto tempo, mas assim, a gente não abria o livro para ler, né? Ler o conceito, ler exemplo, às vezes a gente ainda lê, porque vê um exercício, e procura lá e tem um exemplinho parecido, aí você vê como é que faz e copia. Mas assim, um livro para você ler o conceito e se acostumar com a linguagem, isso não era hábito nosso, né? Mas então, vamos fazer o seguinte, tentem vocês começarem a adquirir esse hábito, porque mais para frente, né, vocês vão terminar a graduação, tá? E aí depois, muita coisa vocês vão ter que aprender por conta própria. Não vão ter um professor, né? E às vezes tem coisa que nem videozinho na internet vocês vão achar. Então, vocês vão ter que pegar aí uma bibliografia, um livro, um artigo, alguma coisa assim, e tentar ler. Então, se vocês não estiverem acostumados com a linguagem científica, a leitura vai ser bem pesada. Tá? Então, eu sugiro que vocês comecem a se acostumar com essa linguagem científica por meio de um livro de matemática. Nada melhor para isso, tá? Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui agora, então, limite de função. Vou até escrever aqui assim. Limite de função. Vamos botar assim uma função do tipo y igual a 1 mais 1 sobre x. Né? Quando a gente quer calcular, vou denominar esse y aqui, por exemplo, da minha f de x. Tá?
Aqui eu vou introduzir para vocês a notação que a gente usa quando a gente quer determinar o limite de uma função, tá bom? Então, vamos lá. Você tem aí essa função f de x igual a 1 mais 1 sobre x, né? Se eu quiser calcular f de 3, o que eu vou fazer? Fazer 1 mais 1 terço, né? Aí isso vai dar 4 terços, ok? Tudo bem. No caso de função, então, se eu quiser saber o limite, quando o x cresce muito, tá? Então, a gente usa essa notação aqui, ó. Limite quando o x vai para mais infinito, porque existem dois pontos, né? Mais infinito e menos infinito, tá? Dessa função f de x, isso aqui é o limite, para o nosso exemplo aí, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x. Então, aí vocês vão vir com a ideia do seguinte, bem, quando o x cresce muito, pensa aqui comigo, eu estou colocando mesmo uma ideia bem intuitiva para vocês, né? Lá em cima, na sequência, lembra a primeira sequência que a gente viu? Ah lá, 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, né? Então, imagina esse denominador 1 sobre x crescendo infinitamente. Nota que aqui o meu x agora não são só números inteiros, né? O meu x é um número real. Lá na sequência, eu só estava pensando em n, número inteirinho, bonitinho. Aqui não. Aqui eu estou imaginando que o x é um número real que está indo para mais infinito. Lá na nossa reta real aqui tem o zero, aqui vai para o mais infinito, aqui vai para o menos infinito, certo? Então, o x está indo lá para o mais infinito. Mas o processo é o mesmo, né? Conforme o número n, que é inteiro, cresce, o número real que vai estar perto ali daquele número n vai crescendo também, tá certo? Então, esse x aí, ele vai também fazer, dar o mesmo efeito do número n muito grande, tá bom? Então, esse limite também, essa expressão aqui, né? Ela vai se aproximar de zero, que o x vai crescer muito, tá? Então, 1 sobre esse número muito grande, ele vai se aproximar de zero, e daí esse limite dessa função tende a 1, tá certo? Então, essa é uma ideia. Ah, mas será que o número x ele pode se aproximar de algum valor? Nesse caso, pode. Vamos pensar aqui, quer ver? Vamos fazer um outro exemplo aqui, diferente desse. Pensa na função y igual a 1 sobre x, só essa, tá? É claro que se eu colocar x igual a zero ali, o zero não vai funcionar, tá? Vamos começar por um ponto, vamos começar por um valor mais fácil de vocês perceberem. Vamos calcular o limite de 1 sobre x quando esse x se aproxima de 2. Aliás, se aproxima de 1, tá? Fica mais fácil ainda. Então, repara o que vai acontecer aqui, ó. Eu estou aqui com a minha reta real, tá? Aqui está o meu zero, né? Eu vou pegar, e aqui está o 1, né? Na verdade, eu quero ver em torno do 1, tá? Quando o x se aproxima do 1, né, ele vai virar pontos muito pertinho aqui do 1, né? Uma vez que o x é um número real, eu posso estar tão perto do 1 quanto eu queira, sem chegar no 1. Então, vamos pensar assim, se eu fizer 1 dividido, vamos pensar aí no número perto de 1, 0,99, tá? Esse vai ser um número que vai ser quase 1. Vê se não é. Olha aqui, eu vou pegar a calculadora aqui, ó. 1 dividido por 0,99. Olha lá, deu 1,01 aproximadamente, tá? Então, ele é um número também que está muito perto do 1. Se eu coloco 1 sobre 0,999, o meu denominador, que é o x, está mais perto do 1 ainda. Vamos ver a calculadora lá como é que vai ficar. Vamos deletar aqui. 1 dividido por 0,999. Olha lá, tá vendo? Ó, ficou mais perto do 1 ainda. Tá? Mas aí eu estou pegando esses valores, né? 0,99, 0,999, do lado de cá do 1, do lado esquerdo do 1.
né? Mais para frente a gente vai ver isso também. A gente pode pegar o limite os valores de x se aproximando do valor pelo lado esquerdo e também pelo lado direito. A gente vai falar mais para frente isso aí. E se eu pego pelo lado direito, então pensa numa situação assim, ó, 1 sobre 1,01. Quanto é que vai dar isso? Então, vamos lá. Vou pegar a calculadora aqui de novo. 1 dividido por 1,01. Tá um valor bem perto de 1, né? Olha lá quanto é que deu. 0,99. Pertinho do 1 também, né? Então, realmente faz sentido. Quando o x se aproxima de 1, né? A gente, nesse caso, pode até substituir 1 dividido por 1, esse limite é 1, tá? Tudo bem. Vamos lá. Quando eu coloco esse x aqui se aproximando de 0, né? Aí já não dá mais para a gente substituir. Não dá para a gente colocar assim, 1 dividido por 0 dá quanto? Então, vamos pensar. Se eu pego 1 e divido por um número bem pequenininho, bem perto do zero, sabe o que vai acontecer? Esse número vai ficar cada vez maior, essa divisão, tá? Pensa no seguinte aqui, ó, se eu fizer 1 dividido por 0,1, um número perto do zero. Quanto que vai dar isso aqui? Isso é 1 sobre 1/10, que dá 10, tá? Aí eu me aproximo mais ainda do zero. Se eu boto 1 dividido por 0,01, isso é 1 sobre 1/100, que dá 100. Estão vendo? Quanto mais eu me aproximo do zero, né? Quanto mais eu me aproximo do zero no denominador, esse número vai se aproximando cada vez mais de mais infinito, né? Mas, ó, de novo, eu tô pegando esses denominadores aqui, valores positivos, tá? Se eu já pegar valores negativos, aí a resposta, o resultado vai ser negativo, tá bom? Então, vamos aqui sem formalidade, depois eu vou especificar isso, porque tem uma notação especial, tá? Então, vamos dizer que isso vai para infinito. Bom, esse número cresce extraordinariamente, tá? Bom, vamos lá para uma interpretação geométrica de função, né? Vamos pegar até essa mesma função aí, ó, f de x igual a 1 sobre x. É uma função bem básica para a gente observar limite de função. Vamos lá. Vou desenhar aqui, fazer o gráfico da função, esboço, tá bom? Que é o y, que é o x. O gráfico dessa função, ele é assim. Tá? A gente passa no 1, e 1 aqui, aqui menos 1, menos 1 aqui, tá bom? Esse é o gráfico dessa função, né? Quando x for 1, o resultado dá 1. Quando x for menos 1, vai dar menos 1. Lembra quando eu falei que o limite, quando x se aproxima de 1, vai dar 1? Então, conforme, eu vou marcar em vermelho, conforme eu me aproximo de 1, vamos imaginar que eu estou me aproximando de 1 pelo lado de cá, né? Os valores de f de x vão se aproximar cada vez mais do 1 também. Percebem? Esse é o ponto. Agora, se o x tende a mais infinito, olha o que está acontecendo com o gráfico dessa função. Se eu pego um valor de x aqui, olha lá, o valor, a resposta, vem para cá. Se eu avanço mais um bocadinho, a resposta, que é 1 sobre ele, né, a f dele, vai se aproximando cada vez mais do zero aqui, tá? Se o x tender a infinito. Se o x se aproxima de zero, se os valores de x se aproximam de zero, como está aqui, eu vou até fazer de verdinho, peraí. Vou fazer de verdinho. Se o x se aproxima de zero aqui, ó, o que vai acontecer com os valores de f de x? Vão, olha lá, crescendo cada vez mais. Estão vendo? Então, a gente pode observar limite de função também pelo gráfico, né? Bom, isso aqui é uma ideia. Vamos agora às situações, né, que podem aparecer no caso de determinadas funções. Olha só, eu não vou colocar a fórmula da função, não. Vou só colocar o gráfico, né, para a gente analisar aqui o limite
só pelo gráfico, tá? Vamos colocar. Deixa eu dar uma olhada aqui, para ver se eu observo alguma situação interessante, para eu ter isso em mente na hora de mostrar para vocês. Tá. Vamos colocar assim. Aqui eu tenho uma reta, né? Aí aqui é o ponto 1, que vai levar no 2, mais ou menos, tá? Aí, depois eu faço aqui uma curva. Pronto. Tá? Simples assim. Vamos dizer que aqui é o 2, e vamos colocar que aqui é o 1, tá? Vamos dizer assim, aqui tá bem, como diz, bem fora da escala, né? Mas não tem problema, só para ilustrar para vocês. Vamos lá, observando o gráfico, né? Aí vocês podem usar aquela técnica de dar uma pausada no vídeo, né? Para gente dar aquela pausada para vocês pensarem e depois eu dou a resposta, tá bom? Ó, vamos lá, eu quero que vocês digam para mim qual é o limite quando x tende a 1 dessa função f de x. Eu quero que vocês digam para mim qual é o limite quando x tende a 2 dessa f de x. E quero que vocês digam o limite quando x tende a mais infinito dessa f de x. Ou seja, quando x cresce indefinidamente. Quero também que vocês digam qual é o limite quando x tende a menos infinito dessa f de x. Ou seja, quando x vai infinitamente para a esquerda. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou resolver. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo agora, pausa, tenta fazer e depois vocês voltem no vídeo. Vamos lá. O limite quando x se aproxima de 1. Né? Na verdade, nesse caso aqui, o limite é 1. Né? Desculpa, o limite é 2, é igual ao valor da função. Quando os valores de x estão próximos de 1, o resultado da f está próximo de 2. Nesse caso aqui, é 2. Né? Quando x se aproxima de 2, quando eu estou com valores de x próximos de 2, o resultado da função vai ficar próximo de 1. Então, o limite é 1. Quando o x tende a infinito, vocês estão observando aí, é claro que o gráfico parou ali no caminho, né? Porque eu não ia desenhar o gráfico infinitamente, mas assim, dá para perceber que conforme o x cresce infinitamente, a função cresce infinitamente também para mais infinito. E quando o x decresce infinitamente, a função também decresce infinitamente, porque é uma reta que está descendo aí. Tá bom? Então, esse é um exemplo. Vamos colocar uma outra situação aqui. Nesse caso aqui, vamos só observar, né? Nesse caso aqui, esse limite está sendo exatamente igual a f de 1, né? Neste caso, tá? Aqui também o f de 2, né? Então, poderia substituir o x por 2, eu iria achar a resposta. Mas nem sempre isso acontece. Vamos lá ver uma situação que não. Né? Vamos pensar assim. Eu vou fazer aqui uma reta, tá? Aqui é o y, aqui é o x, né? Mas no zero, eu não quero que... Vamos fingir que essa reta passou no origem? Então, no zero, eu quero que o valor da função não seja zero. Eu quero que seja... Ai, ficou ruim, né? Peraí. Deixa eu ver se eu passo uma reta aqui. Bem... Pronto. Passou aqui, né? Passou no meio. Mas, vamos colocar... Não tem como eu apagar um pedacinho. Esse é o problema. Mas aqui eu não quero que a minha a f seja 0. Eu quero que a minha f seja 2. Tá? Então, eu quero que a f de 0 seja 2.
bom? Então, quando eu faço limite, quando x tende a zero dessa função, aqui é o x, aqui é o y, tá? A f, se eu pegar o zero e substituir lá, a f de zero vai ser zero, né? Desculpa, vai ser 2, porque eu defini que f de zero é 2. Mas o limite é zero. Por quê? Porque quando eu pego valores próximos do x, próximos do zero, a resposta da minha função está ficando próxima do zero. Mas, quando eu chego em cima do zero, exatamente no zero, a resposta da função é 2. Então, nem sempre, né, o valor da função no ponto é igual ao limite. Tá bom? A gente vai ver mais para frente que isso vai ser chamado de continuidade. Tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. Eu estava pensando aqui num outro exemplo. Peraí. Tá, lembrei. Ó, eu tenho aqui uma outra situação. Eu tenho aqui uma outra situação. Ó, vamos supor que eu queira calcular o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Né? Se eu substituir o x por 1, se eu tentar fazer essa substituição, isso vai ficar 0 sobre 0. Mais para frente, a gente vai ver que isso é uma indeterminação. Tá? Isso aqui é o que a gente conhece como indeterminação. Bem, então não vai poder ser 0 sobre 0, tá? Não vou poder fazer isso. Bom, mas repara que essa expressão do numerador, a gente pode fatorar e vai ter um fator que é igual ao do denominador. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. X menos 1, x mais 1, e aí o denominador é x menos 1. Estão vendo aqui? Então, eu vou poder cancelar esse fator com esse, e aí isso vai ficar limite, quando x tende a 1, de x mais 1 somente. Aí sim, 2. Tá? Nota, no colégio, a gente aprendeu a simplificar as expressões. Né? Então, a gente diz que x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, isso é igual a x mais 1. É igual a x mais 1, para todo x diferente, né, de 1. Porque se o x for 1, essa expressão tem resultado e essa não tem. Tá? Então, para efeito de função, essas duas funções elas são diferentes, porque elas não têm o mesmo domínio. Tá? Para efeito gráfico, vamos lá. Para efeito gráfico, as duas são quase iguais. Todas representam essa mesma reta aqui. Passa aqui no 1 e aqui também. Menos 1. Tá bom? Então, quando x é 1, a resposta deveria ser 2, para o caso da função x mais 1. Né? Mas para essa daqui, não. Para essa, vai ter um buraquinho aberto aqui. Né? Então, o limite vai ser 2, mas o valor da função no ponto não vai existir. Tá claro para vocês isso? Isso é importante. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo, vou tentar não fazer vídeos muito longos, tá bem? E aí, no próximo vídeo, eu venho com mais alguns exemplos, tá? Falo de algumas propriedades das funções, né? Falo da definição clássica do limite, tá bem? E aí eu passo alguns exercícios para vocês aí de seção do livro, tá bom? Então, vou encerrar aqui agora, e aí a gente continua depois.